imitadores de Cristo, como é que vocês estão? Vocês estão bem, lindos, maravilhosos, charmosos como sempre? Eu espero que sim, eu estou muito bem, obrigada. Antigamente, eu achava que o Espírito Santo ele vinha somente em ocasiões especiais. Por exemplo, quando a gente está lá adorando e a gente alcança o ápice da nossa adoração, aí o Espírito Santo vem, dá os arrepios e ele vem, se move e tal. Ou senão quando alguém chega e dá uma palavra de conhecimento. Então eu achava que o Espírito Santo só vinha em ocasiões especiais. Tipo aquela ideia do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha e dava força para Sansão e ele vencia os inimigos de Israel. Ou quando o Espírito Santo dominava alguém fazia uma coisa que normalmente ele não faria. Por exemplo, quando ele dominou Saul e Saul saiu profetizando. Eu achava que a função do Espírito Santo era mais ou menos essa. Eu achava que o Espírito Santo ele vinha assim para consolar a gente quando a gente estivesse triste. Mas quando ele terminasse de consolar, ele subia pro céu de novo. Sabe? Essa ideia. Era como se fosse assim, ele tinha algumas funções e aí quando alguém precisava daquela função dele, ele ia. Quando não precisava mais, ele voltava e ficava esperando alguma outra pessoa precisar, entendeu? Era como se fosse mais ou menos isso, sabe? Tipo, e aí nesses últimos tempos, essa ideia veio se desconstruindo. Quando eu comecei a entender que quando Jesus fala que ele tinha que ir para o Espírito Santo vir, e ele é quem ia nos consolar, ele que ia nos lembrar de tudo que Jesus tinha nos falado, ele que ia nos ensinar sobre a palavra dele, sobre os ensinamentos dele, ele que ia nos consolar todas as vezes que a gente estivesse triste. Então eu comecei a entender que a comunhão com o Espírito Santo não é só um momento, mas são todos os dias. A bênção apostólica que o apóstolo Paulo falou e que acho que a maioria dos pastores nas igrejas falam, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com vocês todos os dias. Então, se a gente for pensar, a gente consegue viver sem o amor de Deus? Não, porque sem o amor de Deus, se Deus não tivesse nos amado, Ele não tinha entregado Jesus para morrer na cruz por nós e nos salvar de todos os pecados, a gente não ia poder ter comunhão com Ele. Então, a gente não consegue viver sem o amor de Deus. A gente não consegue viver sem a graça que veio por Jesus, porque é por meio da graça que nós somos salvos, por meio da graça que Jesus pagou todos os nossos pecados e é por meio da graça que nós podemos viver uma vida com Cristo e nós podemos nos achegar a Ele. Por que a gente acha então que a gente pode viver sem a comunhão do Espírito Santo? Eu falo muito aqui sobre a gente viver o nosso dia a dia com Cristo, viver o nosso dia a dia em comunhão com Deus e essa é a comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Essa é a comunhão em ler, em orar, em buscar, em perguntar qual a opinião dele. Essa é a comunhão do Espírito Santo e é todos os dias. Não é um dia especial, não é uma vez por semana, deve ser todos os dias, porque é ali que o Espírito Santo vai nos guiar. É ali que a gente vai ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida guiada segundo o propósito de Deus. Essa comunhão são em pequenas coisas. Por exemplo, na hora que você for vestir roupa, você fala, Espírito Santo, qual roupa que você quer que eu vista hoje? Espera um pouquinho que ele vai te mostrar a roupa que você quer. São pequenas coisas, em pequenas atitudes. Por exemplo, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Espírito Santo, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas o que você deseja que a gente faça? Espírito Santo, você quer ver um filme comigo? Isso é uma comunhão com o Espírito Santo. Porque enquanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais você se parece com ele. Da mesma forma, quando você passa muito tempo com a pessoa, os dois acabam adquirindo a mania um do outro. Então, quando você passa tempo com o Espírito Santo, você vai sendo mais parecido com ele. Uma coisa que eu também entendi sobre o Espírito Santo é que a gente tem os nossos defeitos e as coisas que a gente não parece com Jesus. E a gente quer mudar isso para parecer com o nosso amado. Então, o que a gente faz? A gente tenta ir com nossa força própria. A gente tenta ir dos nossos próprios meios para poder mudar aquilo. Por exemplo, uma pessoa mente muito e ela vai tentar parando de mentir, mas a força de vontade dela tem um limite. A força de vontade dela chega até tal ponto. Mas com o Espírito Santo, não. Quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, ele vai tirando toda a mentira e todo o pecado de dentro de nós. E aí a gente vai parando de mentir naturalmente. E é uma coisa que vai permanecer porque ela vai vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Não vai ser um hábito, vai ser uma mudança de caráter. Entende a diferença? Essa também é uma função do Espírito Santo. Quando o Evangelho está nos mudando, é o Espírito Santo que está nos mudando. Até porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence e nos mostra o quanto nós estamos sujos
e nos mostra que só em Jesus nós podemos ser limpos novamente. Da justiça, porque ele nos convence do que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Se a gente plantar coisas más, a gente vai colher coisas más. E também ele nos convence de que se a gente plantar no reino espiritual, se a gente plantar coisas do Espírito, frutos do Espírito, a gente vai colher a vida eterna. Mas se a gente plantar coisas da carne, frutos da carne, os desejos da carne, a gente vai colher a morte eterna, que é o inferno. E do juízo que um dia todos nós vamos nos apresentar a Deus e vamos tomar conta de tudo que a gente fez com a nossa vida que Deus nos entregou. Porque a vida não é nossa, é de Deus e Ele quer saber o que a gente fez com a vida que Ele nos entregou. Então eu entendi que o Espírito Santo é uma pessoa e que quanto mais a gente tem comunhão com Ele, mais a gente parece com Ele. E sem a comunhão com Ele, a gente vive um evangelho morto, porque a gente tenta fazer as coisas pelas nossas próprias forças e a gente não faz pela graça que Jesus nos deu. Quando a gente tenta pelas nossas próprias forças, a gente acha que é por merecimento próprio, e quando a gente fracassa, a gente acha que a gente não é merecedor de estar com Cristo e a gente desanima. Mas quando a gente está com o Espírito Santo, ele mostra que a gente não merece nada e que tudo que nós temos é pela graça de Jesus e que só nele, se nós estivermos dele, nós vamos ter vida. E quando a gente cai, quando a gente desanima, ele nos lembra que tudo está nos planos de Deus e que todas as coisas que ele planejou pra gente são coisas boas e para o nosso bem. Então ele vai nos firmar, mas ainda ele vai nos fortificar. Então, viva em comunhão com o Espírito Santo. Não deixe ele viver na sua vida só como um dia especial, mas viva todos os dias com ele. E é isso aí, Brasil. Até a próxima. Falou!